No começo, a escuridão. Depois, uma explosão deu origem a sistemas em constante expansão de tempo, espaço e matéria. A cada dia, novas descobertas desvendam os enigmáticos e admiráveis segredos de um lugar que chamamos o Universo. Se você achava que Saturno era o único planeta com anéis, estava enganado. Todos os 4 planetas gigantes em nosso sistema solar têm anéis. Até Plutão pode ter anéis. Voar em uma nave espacial através deles seria fatal. Essas partículas giram em torno de Saturno a 15 vezes a velocidade da bala de um rifle. Então, para encontrá-los, os caçadores de anéis devem levar a tecnologia ao seu limite. Foi um desafio. Foi como tirar uma foto de um gato em uma carvoaria. Desde bem distante no cosmos, até um surpreendente sistema de anéis em nosso próprio quintal. Essa é a caçada pelos planetas com anéis. O Universo, a caçada por planetas com anéis. Este é o 6º planeta a partir do Sol. Não reconhece? Isso porque algo está faltando. Sem seus anéis icônicos, Saturno seria mais um planeta. Os anéis são o segredo de sua beleza. A emoção de ver os anéis de Saturno através do telescópio não tem palavras. É uma visão maravilhosa. As pessoas se admiram com os anéis de Saturno desde que Galileu os descobriu no ano de 1610. Desde então, astrônomos aplicam tudo o que sabem sobre o primeiro planeta descoberto com anéis em sua caçada por outros. Mas quando olhamos os anéis de Saturno, o que estamos vendo exatamente? A perfeição vista da Terra mascara um cenário de caos. As coisas estão colidindo e estourando umas nas outras, então é uma área muito caótica de pedras congeladas, todas se movendo juntas em torno de Saturno. Com o tempo, os caçadores de anéis descobriram não só um anel, mas uma série de 7 faixas principais ao redor do equador de Saturno. As primeiras visões detalhadas dos anéis de Saturno vieram da nave espacial Voyager por volta de 1980. E aquelas fotografias eram estonteantes. Cada anel é formado por trilhões de partículas de tamanhos que vão desde um grão de poeira ao tamanho de uma casa. Eles são fáceis de serem vistos, já que são os anéis mais brilhantes do sistema solar. Eles cintilam porque são muito compactos. E porque os pedaços são bastante refletivos, por serem quase 100% de gelo. Se estivesse posicionado debaixo dos anéis de Saturno a algumas centenas de metros, veria uma extensão de pedras e bolas de gelo, bolas de neve. E através de algumas partes, você poderia ver as estrelas do outro lado. Mas outras partes são tão cheias que ficam opacas. Seria uma visão maravilhosa. Astrônomos chamam os 7 principais anéis simplesmente pelas letras do alfabeto, mas na ordem em que foram descobertos: A, B, C, D, E, F. E o último, detectado em 1980, G. Nisso, os caçadores de anéis encontraram um sistema que se espalhava por incríveis 290 mil quilômetros de diâmetro. Os anéis, de uma beira a outra, têm de largura quase 2/3 da distância da Terra para a nossa Lua. Eles são bem grandes. Incrivelmente, os anéis formam um único plano fino como uma hóstia, tendo em média menos de 9 metros. São muito achatados. É como uma folha de papel do tamanho do Central Park. Mas essas lindas estruturas também são super velozes. Suas partículas geladas correm em torno do planeta a mais de 85 mil quilômetros por hora. Como carros em velocidade numa pista de corrida cósmica sem fim, nessas altas velocidades os anéis são morte certa para tudo que ousar chegar perto deles. Essas partículas giram em torno de Saturno a 15 vezes a velocidade da bala de um rifle.
Um pedaço de apenas 5 centímetros de largura pode abrir um buraco fatal numa nave espacial. As partículas são como carros de corrida em velocidades assustadoras. Como esses carros, cada partícula no anel se move quase na mesma velocidade de outras à sua volta. Mas já que suas velocidades e direções não são iguais e às vezes mudam por causa de forças ao seu redor, os pedaços de gelo batem e se esbarram sem parar, como carros de corrida no calor da competição. A maioria dos esbarrões são de baixo impacto e não tem muito efeito, mas às vezes uma batida pode enviar partículas para o espaço. O que mantém essas bolas de gelo em um anel? A poderosa força da gravidade de Saturno. Se você de repente tirasse a gravidade de Saturno, as partículas do anel sairiam voando nas direções em que iam no momento em que Saturno desapareceu. Na verdade, a gravidade do planeta e a velocidade das partículas estão em equilíbrio perfeito para que as partículas caiam eternamente ou curvem em direção ao planeta, mas nunca cheguem perto. Mas Saturno não é a única fonte de gravidade. As partículas nos anéis têm sua própria gravidade, e ela tenta pressioná-las em um grupo para formar algo maior, como uma pequena lua. Cada partícula é atraída às outras partículas. As maiores têm maior atração e quanto mais perto, maior ela fica. Mas a gravidade das partículas trabalha contra a gravidade de Saturno. É uma guerra eterna. Há uma batalha constante entre a força da gravidade que tenta unir as coisas, a gravidade das partículas do anel e a gravidade de Saturno tentando afastá-los. A gravidade de Saturno afasta as partículas umas das outras por causa de uma lei universal da velocidade de objetos em órbita. Quanto mais perto você estiver de Saturno, mais rápido precisa se mover para continuar em órbita. Se você não se mover muito rápido, vai cair no planeta. As partículas do anel interno de Saturno giram a mais de 48 mil quilômetros por hora, mais rápido que aquelas do anel externo. Mesmo se um pedaço gelado estiver a 30 centímetros de outro, há uma pequena diferença de velocidade. Essa diferença é suficiente para impedir que as partículas se unam. Mesmo em distâncias muito curtas, as partículas internas se movem mais rápido que as externas. Elas se estendem nesses arcos do anel. E então você nunca vai ter anéis fundindo-se em um corpo sólido. Essa batalha perpétua de partículas se agrupando em pequenas estruturas, sendo afastadas e reagrupadas, mantiveram os anéis por milhões, possivelmente bilhões de anos. Elas meio que esbarram e batem umas nas outras, sentindo sua própria gravidade fraca, continuamente formando estruturas efêmeras que vêm e vão. Mas o sistema do anel como um todo está em bom equilíbrio. O equilíbrio da gravidade segura o sistema do anel no lugar. Mas é o movimento giratório em torno do planeta que cria sua forma estonteante. Viemos a uma pizzaria para mostrar como a forma natural de um objeto que gira bem rápido é um disco fino. Então, começamos com uma massa de pizza que, sem girar, é basicamente uma massa redonda. Quando ela é jogada e girada, ela naturalmente fica achatada em um disco bem fino. A força centrífuga da rotação faz a massa achatar. Por um motivo similar, o rápido movimento giratório das partículas dos anéis de Saturno, a rotação dos anéis de Saturno, permite que ele forme um disco fino bastante estável e bastante duradouro. Mas se os anéis são tão estáveis, por que desapareceram 2 anos depois do primeiro caçador de anéis, Galileu, os descobrir? Em 1610, ele fez sua primeira observação dos anéis, que através de seu primitivo telescópio, pareciam círculos de cada lado do planeta.
Quando ele olhou de novo em 1612, os círculos tinham sumido. Galileu ficou confuso, mas a resposta para esse mistério é óbvia para os astrônomos modernos. Galileu não viu essas saliências no segundo ano porque naquela época os anéis de Saturno estavam retos na sua linha de visão. Então ficaram invisíveis. E eles ficam retos, na linha de visão 2 vezes, nos 30 anos que Saturno leva para dar a volta no Sol. O ângulo no qual os anéis são vistos muda constantemente porque o próprio planeta inclina 27 graus. Esse é Saturno e está inclinado em 27 graus, então está de frente para mim e eu vejo os anéis por cima. Saturno se move, então agora está aqui e eu posso ver os anéis de perfil numa linha fina e reta. Depois ele se move para o outro lado e você pode ver os anéis por baixo. Enquanto o mistério de Galileu foi logo resolvido pelos caçadores de anéis mais modernos, uma das questões mais fundamentais sobre Saturno é debatida até hoje. De onde eles vieram? O maior enigma da ciência dos anéis é a origem dos anéis de Saturno. 2 teorias prevalecem. Uma diz que os anéis se formaram logo depois do nascimento de Saturno 4,5 bilhões de anos atrás. Eles são os restos do material do disco giratório que se transformou no planeta. A segunda teoria diz que sua idade é de 100 milhões de anos, relativamente recém-nascidos. Se os dinossauros tivessem telescópios e olhassem para Saturno, provavelmente não veriam um sistema de anéis ali. Eles devem ser mais novos que isso. Mas nós temos a sorte deles estarem lá no momento em que nós temos tecnologia para explorá-los. A crença é de que os anéis de Saturno foram criados por um evento cataclísmico. Mas foi uma grande colisão entre uma lua e um asteroide? Ou uma força invisível que partiu uma lua em bilhões de pedaços? Eles são algumas das estruturas mais impressionantes do Sistema Solar. Mais largos que 22 terras, com apenas 9 metros de grossura. No entanto, o maior mistério para os caçadores de anéis é como os anéis de Saturno chegaram lá. Muitos acreditam que os anéis nasceram quando uma das luas foi partida em milhões ou bilhões de pedaços por uma força poderosa chamada efeito da maré. O efeito da maré é uma interação gravitacional, onde um lado é mais puxado que o outro lado. Então, se eu tivesse um objeto imenso bem aqui perto desse ombro, ele puxaria mais nesse ombro do que nesse aqui, que está mais longe, e ele me partiria em pedaços. Em um buraco negro, onde a gravidade é violentamente forte, o efeito da maré pode partir algo pequeno, como um humano. Já ouviu a palavra espaguetificação? O buraco negro puxa seus pés mais que sua cabeça e estica você até ficar como um espaguete. Em lugares menos extremos, como nosso sistema solar, o impacto do efeito da maré só é sentido por grandes corpos, como planetas e luas. Qualquer um que tenha ido ao litoral já viu o efeito da maré da Lua na Terra. O lado da Terra, que está mais próximo da Lua, é puxado com mais força em direção a ela do que o lado mais distante. Então a Terra assume esse formato abaulado. Podemos ver isso na água da praia, que sobe e desce em um período regular de aproximadamente 12 horas. Mas o efeito da maré da Lua não puxa só os oceanos, ele puxa todo o planeta. Algo que geralmente não é reconhecido é que a bola de pedra do planeta muda de forma também. Na verdade, o diâmetro da Terra na direção da Lua é 36 centímetros maior que o diâmetro na direção perpendicular, porque a Terra toda se estende em direção à Lua. Os planetas também têm o efeito da maré em suas luas. Na verdade, já que os planetas são maiores do que as luas, eles têm mais gravidade e criam efeitos mais fortes. Nossa Lua é feita de rochas e metais sólidos demais para serem partidos pelo efeito da maré da Terra.
Mas algumas luas de Saturno eram conglomerados soltos de gelo, poeira e pedras, às vezes chamados de rubble piles. Os rubble piles podem ser como sorvetes ou algo assim. Eles são reunidos sem força, com exceção de forças de pequenas superfícies. São objetos de pouca força. Alguns cientistas acreditam que uma dessas luas chegou perto demais de Saturno 100 milhões de anos atrás. Uma lua menos compacta pode ser partida em milhares ou milhões de pedaços de tamanhos variados. E eles podem ter diferentes distâncias do planeta, portanto, tomam órbitas diferentes. Os diferentes trechos das órbitas gradualmente espalham as coisas em um sistema de anéis. Somente mais explosões podem determinar se os anéis de Saturno foram criados pelo efeito da maré, pela destruição de uma lua por um asteroide ou por restos de quando o planeta foi formado. Mas astrônomos recentemente viram partículas se unindo ao anel diante de seus olhos. Eles descobriram que a faixa mais externa de Saturno, o anel E, só existe por causa das violentas revoluções em uma das luas de Saturno, chamada Encéladus. O que sai dessa extraordinária lua é água. Aquela água sai de geysers e congela instantaneamente, como a água nas máquinas de fazer neve em estações de esqui. Essas plumas de partículas congeladas são atiradas centenas de quilômetros para fora da superfície da Lua, onde entram em órbita em torno de Saturno e formam o anel E. Além da emoção inesperada de ver o material entrar em um dos anéis de Saturno, astrônomos descobriram outra surpresa nas partículas microscópicas do anel E. Em junho de 2009, cientistas encontraram vestígios de elementos químicos conhecidos como sal, bicarbonato de sódio. O mais excitante em descobrir sal e carbonatos no anel E é que são substâncias que sugerem um oceano líquido dentro de Encelados. E como na Terra, onde acreditamos que a vida é formada nos oceanos, pode ser que tenha se formado vida dentro de Encelados. Essa é uma possibilidade muito excitante, mas ainda não está decifrada porque não vemos o sódio na pluma que sai. Se essas observações sugerem alguma outra explicação, não sabemos. Temos que continuar explorando. Astrônomos captam todos os dias ondas de novos dados sobre Saturno e seus anéis a partir de uma nave espacial lançada em 1997 chamada Cassini. Cassini tem o tamanho de um ônibus escolar pequeno, mas é a maior nave espacial interplanetária que a NASA já construiu. Depois de uma jornada de 7 anos, Cassini se tornou a primeira nave espacial a entrar em uma órbita em torno de Saturno, dando à humanidade uma visão próxima do sexto planeta a partir do Sol e de seus anéis. Ela já deu umas 100 voltas em torno de Saturno. No final da missão, terá dado a volta em Saturno umas 200 vezes. A Cassini capturou imagens mais próximas do que nunca, revelando um mundo selvagem, em formas de mutação e de surpreendente variação. De uma certa distância, parece que os anéis são um corpo sólido em uma marcha estática em torno do planeta. Mas não é nada assim. É um processo muito caótico e muito confuso também. Estudar os anéis era como se estudássemos geologia, e agora parece mais que estamos estudando o clima. Para surpresa dos astrônomos, Cassini revelou partículas em um anel, formando uma onda enorme. Vista pela primeira vez em 2009, a onda chegou à beira de um anel na altura aterrorizante de mais de 1,5 km. Os anéis são muito finos, têm apenas 9 metros, então é como se você estivesse em um lago raso de apenas 9 metros de profundidade, e aí uma onda de 1,5 km de altura vem na sua direção. É muito impressionante. A causa dessa arrebentação planetária são os efeitos gravitacionais de uma lua de apenas 8 km de largura chamada Daphne. Por ser muito próxima de um dos anéis de Saturno, a gravidade dessa lua minúscula é forte o suficiente para criar ondas gigantes.
Isso mostra como essas interações gravitacionais entre as luas e os anéis são poderosas e impressionantes. Essas ondas são apenas uma das maneiras das luas interferirem nos anéis. Elas também interferem na forma dos anéis, então você tem intervalos, beiradas e divisões muito claras entre os anéis. Luas que criam essas beiradas e divisões são chamadas de luas pastoras. No anel F de Saturno, há uma lua de cada lado, reunindo partículas para o anel. Essas luas, Prometeu e Pandora, são essencialmente os peões de Saturno. Elas trabalham como peões de fazenda. Tá bom, vamos lá, Vamos? vamos até eles. O que estamos fazendo aqui é o que as luas de Saturno fazem com os anéis de Saturno. Estamos arrebanhando como as luas pastoreiam os anéis. Como, por exemplo, Prometeu e Pandora formam o anel F. Eu sou Prometeu e estou dentro. E a minha colega está fora, ela é Pandora. Estamos mantendo esse gado na linha como as luas mantêm os anéis em linha. Quando uma lua interage com uma partícula de anel, pode colocá-la em uma órbita mais alta, mais longe de Saturno, ou em uma órbita mais baixa, mais próxima do planeta. Pandora, mais distante de Saturno, gira mais devagar que as partículas no anel. Se uma partícula sair do rumo, a gravidade de Pandora a atrai. Isso faz sua velocidade diminuir, fazendo a partícula cair de volta no anel. Por dentro, Prometeu gira em maior velocidade que as partículas do anel. Sua gravidade as impulsiona, aumentando sua energia e fazendo com que se afastem de Saturno. O efeito é que as duas luas confinam as partículas entre elas, criando um anel bem definido. As luas têm um papel muito importante, um papel fundamental na aparência do anel e em como ele é formado. As luas unem as partículas nos anéis para que você tenha rotas, formas e divisões bem claras entre os anéis. Então, os anéis são completamente dominados pelas luas do início ao fim. As faixas brilhantes de Saturno desencadearam uma busca por mais anéis. Mesmo assim, eles foram os únicos conhecidos durante séculos. Os caçadores de anéis sonhavam em encontrar outros, suspeitando haver mais, mas não encontraram nada tão visível quanto em Saturno. Com o passar do século XX, um pequeno grupo de astrônomos focou um telescópio em Urano, esperando saber mais sobre sua atmosfera. Eles não eram caçadores de anéis, mas sua missão levou a uma revelação chocante, desencadeando a maior descoberta em anéis em mais de 300 anos. Desde que Galileu descobriu os brilhantes anéis de Saturno séculos atrás, a busca por mais anéis continuou. Mesmo assim, centenas de anos se passaram sem outra descoberta, para a grande frustração dos caçadores de anéis. Então, em 1977, um pequeno grupo de pesquisadores observou o planeta Urano. Seu único interesse era a atmosfera. Em 10 de março, o grupo enviou um jato modificado até o limite da atmosfera da Terra e mirou seu telescópio no 7º planeta a partir do Sol. Eles esperavam o momento em que uma estrela distante passaria por trás de Urano. Eles estavam medindo o brilho de uma estrela em função do tempo enquanto ela estava passando atrás do planeta. E assim, você pode estudar a estrutura da atmosfera do planeta. Mas quando a estrela se aproximou de Urano, algo estranho aconteceu. Antes dela entrar atrás de Urano, a luz piscou várias vezes. Os cientistas assustados esperaram para ver o que poderia acontecer quando a estrela reaparecesse do outro lado. E depois de sair de trás de Urano, ela piscou várias vezes de novo. A equipe tinha descoberto algo completamente inesperado. A entrada por um lado do planeta era perfeitamente simétrica à saída pelo outro lado.
Isso significava que eles tinham encontrado um segundo planeta com anéis. Os anéis de Urano foram uma surpresa e foi muito emocionante vê-los pela primeira vez. Era o primeiro sistema de anéis descoberto em mais de 350 anos. E ele abriria as comportas. Mais 2 sistemas de anéis logo foram descobertos. Um no distante Netuno e outro no maior planeta, Júpiter. Então, agora sabemos de 4 planetas com anéis em nosso sistema solar. Na verdade, todos os 4 planetas gigantes girando em torno do Sol têm sistemas de anéis. Mas se os anéis são comuns, por que os astrônomos demoraram tanto para encontrar os outros? Porque os anéis dos outros planetas são diferentes dos de Saturno. Não foi por acaso que os anéis de Saturno foram descobertos no início do século XVII e nenhum outro sistema de anéis foi encontrado até quase o final do século XX. Os anéis de Saturno são largos, são brilhantes, são espetaculares. Os outros sistemas de anéis são bem mais sutis. Sutis, em parte, por causa de seu tamanho. Um aspecto surpreendente da descoberta dos anéis de Urano é que eles são muito estreitos. A maioria dos anéis de Saturno tem milhares de quilômetros de largura. Comparando, a maioria dos anéis de Urano tem menos de 3 quilômetros. A outra questão é que eles são muito, muito escuros, enquanto os anéis de Saturno são feitos de gelo e são bem brilhantes. Pense algo como breu. Eles são mais negros que tudo que você já tenha visto. E mais, os anéis externos de Urano são tão escuros que os caçadores de anéis só os encontraram em 2003. Isso acontece porque quase não há nada neles. Através do sistema, há nuvens de poeira muito leves e um nível de preenchimento de 1 em 100 mil ou 1 em 1 milhão. Essas partículas são tão distantes umas das outras que seria como ter uma pista de corrida cósmica indo da Terra à Lua e voltando, e ela teria apenas alguns carros. É uma diferença radical dos anéis de Saturno, onde as partículas são geralmente reunidas lado a lado, uma colada à outra. Os anéis externos de Urano são extremamente esparsos, mas não são os mais imperceptíveis. Esse título vai para as faixas externas em torno do 5º planeta a partir do Sol. O poderoso Júpiter tem os anéis mais delicados de todos. Até agora, astrônomos identificaram 4 anéis etéreos circulando o planeta. Um anel interno, o anel principal e 2 anéis externos. Diferente dos pedaços de gelo maiores que um carro encontrados nos anéis de Saturno, as partículas de anéis de Júpiter são geralmente um pó fino. Geralmente nos referimos a eles como anéis de poeira, mas a palavra melhor seria anéis de fumaça. As partículas são de tamanhos microscópicos. A fumaça que sai de uma fogueira é de tamanho microscópico. Os anéis, como o planeta, são gigantescos, se estendendo por quase 482 mil quilômetros de diâmetro. Incrivelmente, se você enfiasse todas as partículas em uma bola, ela não seria maior que um campo de futebol americano. E talvez seja pequena como a linha de first down no campo. Há tão pouco nas 2 faixas externas que eles são os anéis mais imperceptíveis detectados em nosso sistema solar. Quase invisíveis, eles se chamam anéis Gossamer. Você poderia entrar no anel Gossamer de Júpiter e nem saber que ele estava lá. Talvez você ouvisse um som ocasional na sua roupa de astronauta de uma partícula de poeira, mas não veria absolutamente nada. Como as faixas de Júpiter são imperceptíveis, a busca por anéis em torno de Netuno foi a mais desafiadora para os caçadores de anéis. Nos anos 80, suspeitava-se que Netuno tivesse anéis. Quando o material dessas regiões bloqueou a luz de uma estrela que estava prestes a passar atrás da bola do planeta.
Usando a mesma técnica que detectou os anéis de Urano, astrônomos tentaram umas 50 vezes encontrar os anéis de Netuno. Os resultados eram inconclusivos. Exasperados, os cientistas propuseram uma explicação radical. Já que a luz da estrela foi ocasionalmente bloqueada, talvez houvesse anéis diferentes em torno de Netuno que só circundassem parcialmente o planeta. Achamos que fossem anéis incompletos, porque o bloqueio da luz de cada lado do planeta não é simétrico, como é nos anéis de Urano. Será que Netuno teria um sistema de anéis estranho e mutante? Caçadores de anéis nunca estiveram tão determinados a resolver o mistério. E eles não tinham como prever o quanto seria bizarra a solução. Por mais de 350 anos, os únicos anéis conhecidos eram as faixas brilhantes e estonteantes de Saturno. Depois, num espaço de apenas 2 anos, a partir de 1977, 2 novos grupos de anéis foram descobertos. Um em Urano e o outro em Júpiter. Mas a busca por anéis em torno do distante Netuno demorou mais alguns anos frustrantes. Netuno é muito distante. É uma grande distância do Sol e, portanto, não há muita iluminação no anel. Para acrescentar, nenhuma nave espacial passou por Netuno até 1989, quando a Voyager 2 da NASA passou pelo último planeta de nosso sistema solar. A Voyager 2 foi a melhor arma dos astrônomos na caçada por anéis. Em 25 de agosto de 1989, a nave espacial chegou mais perto de Netuno que qualquer outra nave feita pelo homem até então. Ela capturou as melhores imagens que os caçadores de anéis já viram do 8º planeta a partir do Sol. Uma incrível proeza tecnológica. Foi um desafio. Foi como tirar uma foto de um gato em uma carvoaria sob a luz da lua, você entende? Então, elas revelariam que Netuno não tinha anéis completos, ou seriam os misteriosos anéis parciais que alguns astrônomos propunham. Por mais de uma década antes da missão da Voyager, cientistas tentaram detectar anéis usando a luz das várias estrelas passando por trás de Netuno. Algumas tentativas viram bloqueios da luz das estrelas. Mas eles nunca estavam na mesma distância dos 2 lados do planeta como anéis cheios estariam. Netuno era irritante. Sabíamos que havia coisa lá, mas não sabíamos qual era a configuração. Quando as imagens da Voyager chegaram, os caçadores de anéis ficaram eufóricos. Não só havia anéis completos, como havia algo neles que nunca tinha sido visto. Arcos. A configuração que mais aparece é um grupo de arcos que só cobrem menos de 1/10 do caminho em torno do planeta. O resto do anel é muito etéreo. Os arcos eram simplesmente segmentos de um anel mais brilhante e grosso que nas outras partes. A quantidade incrivelmente pequena de material no resto do anel explicava por que os astrônomos não puderam detectar anéis completos a partir da Terra. Os arcos formam um anel completo, mas a matéria desse anel é quase transparente. Então nunca poderíamos vê-lo se ele não bloqueasse a luz de uma estrela. A descoberta dos anéis em torno de Netuno significam que todos os planetas gigantes tinham anéis. Era um reflexo da ordem natural do cosmos, porque a forma em disco dos anéis é uma das formas primordiais do universo. O universo contém 2 formas fundamentais para os objetos, que são as esferas e os discos. Se a rotação for um aspecto realmente importante da estrutura de um objeto, ele vai tender a formar um disco, e aí vemos discos em todas as partes do universo. Por isso, os anéis de Saturno podem nos falar sobre as origens de um sistema de anéis bem maior. Aquele em torno do Sol.
Os anéis de Saturno são uma demonstração dos processos que dão origem à formação dos planetas. Se voltássemos no tempo e visitássemos nosso próprio sistema solar há 4 bilhões e meio de anos, o jovem Sol estaria no centro e seria rodeado por um disco de gases e poeira. E esse disco de gases e poeira teria planetas se formando dentro dele. Esse disco todo pareceria, de certa maneira, um sistema de anéis. Os primeiros planetas começaram a se formar nos discos de partículas. Enquanto cresciam, sua gravidade limpava o espaço em suas órbitas. Partículas que estavam em sua influência gravitacional eram adicionadas ou empurradas para o espaço. Foi exatamente o que aconteceu em nosso sistema solar quando Júpiter se formou, porque ele era grande o bastante para abrir uma fenda em nosso próprio disco. Com o tempo, os outros planetas em nosso sistema solar se formaram e iniciaram suas próprias órbitas, deixando apenas 2 espaços para partículas: o cinturão do asteroide e o cinturão de Kuiper. Juntos, eles criam um enorme conjunto de anéis em torno do Sol. Como uma amostra de nosso sistema solar, anéis nos ajudam a entender nossos próprios inícios. Ainda assim, os caçadores de anéis esperavam conseguir há muito uma das maiores descobertas de todas: planetas com anéis em outros sistemas solares. Já sabemos de muitos planetas que têm massas similares a Saturno e composições similares a dele. E é de se supor que nem todos, mas alguns deles tenham espetaculares sistemas de anéis. Eles agora acreditam que vão descobrir o primeiro planeta com anéis em outro sistema solar em breve, com a ajuda de um dos mais poderosos telescópios do mundo, o Kepler. O Kepler pode rastrear umas 100.000 estrelas por vez. Ele foi criado para medir as menores mudanças na luz das estrelas, para que possa detectar planetas distantes que passam na frente de uma estrela. Quando isso acontece, o planeta bloqueia um pouco da luz da estrela e o Kepler pode detectar esse intervalo. Se um planeta com anéis passa na frente de uma estrela, os anéis também bloqueiam a luz da estrela e esse sinal pode ser medido pelo Kepler também. Enquanto o Kepler olha profundamente o universo, astrônomos também caçam um novo anel em nosso próprio sistema solar. 4, 3, 2, 1, 0. Em 2006, uma missão chamada Novos Horizontes foi lançada. Sua viagem de 4,3 bilhões de quilômetros a levará aos limites gelados do sistema solar. Se ela sobreviver, vai se tornar a primeira nave espacial a passar por Plutão. Astrônomos suspeitam que o planeta anão pode ser o primeiro objeto rochoso a ter anéis desvendados. Mas há outro planeta com anéis em nosso sistema solar. Seus anéis estão em rota de colisão com um desastre que pode levar ao caos na Terra. Os 4 planetas mais distantes de nosso sistema solar estão rodeados por anéis. Alguns estonteantes, alguns poeirentos, alguns incrivelmente imperceptíveis. Mas há a busca por mais um, o mais distante de todos, rodeando uma rocha fria chamada Plutão. Uma vez considerado um planeta de verdade, ele foi reclassificado como planeta anão em 2006. Em 2015, ele pode se tornar o mais novo membro do nosso sistema solar a ter anéis descobertos. Plutão pode ter anéis muito imperceptíveis, ou pode um dia ganhar anéis, porque ele está numa região em que há muitos cometas flutuando. Se um deles chegar perto bastante de Plutão, pode ser destruído pela gravidade do planeta, formando temporariamente um anel. Uma missão chamada Novos Horizontes já está a 1/3 do caminho para um encontro com Plutão. As imagens que ela vai transmitir em 2015 devem revelar se o anão distante tem anéis. Mas os caçadores de anéis recentemente esperavam encontrar um novo sistema de anéis bem mais perto, no vizinho mais próximo da Terra, Marte.
Há muito tempo há especulações de que Marte possa ter um sistema de anéis, na verdade desde os anos 70. E o motivo disso é que, para todo lado que olhamos no sistema solar, vemos pequenos satélites que têm um anel imperceptível associado a eles. 2 pequenos satélites ou luas giram em torno de Marte. Apesar de cada um ter menos de 32 quilômetros de largura, astrônomos acreditam que poeira suficiente saiu dessas luas para formar um anel imperceptível. Elas devem produzir nuvens de poeira, sabemos disso com certeza. A única questão é quando e como isso forma um anel. Quando miraram o poderoso telescópio Hubble em Marte no século XXI, eles não viram nada. Nós já olhamos 2 vezes e não vimos nada. Então estamos começando a ficar confusos, pensando por que não há anéis em Marte. A Terra já teve um anel. Pedaços gigantes de rocha quente giraram ao redor do planeta por ao menos alguns anos e depois desapareceram. O que pode ter acontecido? 4,5 bilhões de anos atrás, quando a Terra tinha se formado, um corpo gigante do tamanho de Marte bateu em nosso planeta. E isso formou um anel temporário ainda mais espetacular que o de Saturno é hoje. No sentido de que não era um anel grande e grosso, muito maciço, mas era de um vermelho brilhante. Quando as rochas derretidas esfriaram, algumas foram jogadas de volta na Terra e algumas voaram para o espaço. O resto do material se condensou em uma esfera que se tornou nossa Lua. Mas os terráqueos não precisam se sentir deixados de lado. Nosso planeta tem um novo anel, e ele tem apenas 50 anos de idade. Não é feito de poeira nem de rochas geladas, mas de metais e silício. É um anel de satélites. A Terra formou um complicado anel de alta tecnologia de satélites que vai durar milhões de anos. Composto de uns 400 satélites, é o único anel conhecido criado pela vida no universo. Ele fica a 35 mil quilômetros do equador da Terra em uma órbita geossincrônica, quando sua velocidade o mantém exatamente no mesmo local sobre o planeta indefinidamente. Os satélites geossincrônicos são um tipo muito especial de subcategoria de satélites e eles formam um verdadeiro anel em torno da Terra. É um anel no sentido de que gira partículas que caem continuamente na Terra da mesma forma como as partículas de gelo do anel de Saturno caem no planeta. O anel da Terra é um componente crítico das comunicações humanas, mas segue para um desastre. O que sabemos nos estudos dos anéis é que se você põe coisas em certo lugar, começam a colidir. Na verdade, em fevereiro de 2009, 2 satélites em uma órbita abaixo da Terra colidiram. A colisão ecoou nos governos e na comunidade científica em todo o mundo. Tínhamos 2 grandes satélites e eles colidiram. Eles explodiram em cacos e agora temos talvez 10 mil objetos em órbita pela Terra. Cada um deles é uma bala e cada um deles se move talvez a 16 km por segundo. E qualquer um deles tem capacidade de destruir outro satélite, caso ocorra outra colisão. Cada novo satélite na órbita geossincrônica é como adicionar um carro de corrida à pista. Cada um aumenta o perigo de colisão. Se 2 colidirem, seus pedaços podem destruir todo o anel, criando um caos nas comunicações da Terra. Um dia isso aqui vai ser um lugar um pouco seguro para qualquer um, porque você vai ter montes de balas voando o tempo todo. Artificiais ou naturais, os caçadores de anéis continuam a perseguir essas faixas porque elas são uma das formas mais essenciais do universo. Sem elas girando nas galáxias, nos sistemas solares e nos planetas, a vida como conhecemos não existiria. Os anéis são o início do que é possível.
É verdade que vamos bilhões de quilômetros longe para tentar ver o que tem lá, mas é porque isso nos diz como nos formamos, como é o nosso quintal lá fora, como é nosso sistema solar. Aprendendo mais sobre o que é possível em outros mundos, aprendemos mais sobre o que é possível aqui na Terra.